tudo bem? Vamos pegar nosso livro de língua portuguesa do segundo ano da APS, tá bom? Vamos colocar lá na página 60. Na página 60 do nosso livro de português, tá bom? Ó, página 60, o 6 e o 0. Vamos continuar com a explicação da página anterior. É um outro assunto, mas é uma continuação. Olha só, questão 3, tá bom? Vamos lá. Página 60. Questão 3. Com a professora, leiam as frases. Então, acompanha a leitura aí com a tia, tá bom? Vamos lá. Frase 1. Porque os crocodilos fêmeas são boas mães. Frase 2. Os crocodilos fêmeas são boas mães porque protegem seus ninhos. Temos duas frases aí que são meio parecidas, né? Olha só, aqui tá fazendo uma pergunta, usam mais ou menos as mesmas palavras que a segunda, um pouquinho diferente. Aqui a gente tem uma pergunta e aqui a gente tem uma resposta, né? Olha só, porque os crocodilos fêmeas são boas mães. Aí repete aqui, ó. Os crocodilos fêmeas são boas mães. Aí ele responde por quê, tá vendo? Porque protegem seus ninhos. Então, temos duas frases, uma pergunta e uma resposta. Vamos ver o que a letrinha A pede pra gente fazer? Então, vamos lá. Pintem de amarelo os sinais que estão ao final de cada uma das frases. Então, você vai pegar seu lápis de cor amarelo para pintar os sinais que estão no final da frase, tá bom? Pega aí, pausa o vídeo e pega seu lápis de cor amarelo. Olha só, aqui o lápis de cor da tia é amarelo. Então, ele pediu para pintar os sinais lá no final das frases, né? Olha só aqui, ó, a tia vai pintar. Esse aqui, né, que é o último sinalzinho que tem, e esse aqui, ó. Tá vendo? Pintei os dois. Então, vamos ver lá. Vamos agora para a questão, para a letra B. Converse sobre as explicações a seguir e as diferenças entre as frases. Vamos entender qual que é a diferença? A tia já até falou, né? Vamos lá. A frase 1 é uma pergunta. O sinal é o ponto de interrogação. O pontinho de interrogação é esse aqui, tá vendo? Então, na primeira frase, a gente viu que tem um ponto de interrogação. A frase 2 dá uma resposta. Lembra que a tia falou que estava respondendo a perguntinha lá de cima, a primeira pergunta? Dá uma declaração. O sinal é o ponto final, que é esse aqui, ó. Um pontinho, tá vendo? Então, ponto final, ponto de interrogação. Vamos continuar aqui. Na escrita, os sinais de pontuação indicam como a frase deve ser lida, para dar mais sentido a ela. Tá vendo que a gente vai ler a frase? Se temos um ponto de interrogação, a gente tem que enfatizar fazendo uma pergunta. Se tem um pontinho final, a gente está respondendo, a gente está declarando, a gente está afirmando, né? Ou negando. Então, há diferença entre fazer uma pergunta e dar uma resposta, tá bom? Então, o que vai indicar isso são os sinais de pontuação, que vem logo no final da frase, né? Que pode vir logo no final da frase. Nesse caso, para indicar, né, se a frase é uma pergunta ou interrogativa. E temos outros sinais também, tá bom? Que a gente também vai ver logo mais. Então, vamos lá. Recapitulando. Ponto de interrogação faz uma pergunta, tá vendo? Por que os crocodilos fêmeas são boas mães? Tá perguntando por que as crocodilos fêmeas são boas mães.
Quer saber por quê? Olha só. Aqui o porquê é até separado, tá vendo? Porque quando eu faço uma pergunta usando porquê, eu separo. Eu ponho pó e depois o quê. São separados porque eu estou fazendo uma pergunta. Já na frase 2, já está respondendo, ó. Aí aqui começa a falar, os crocodilos fêmeas são boas mães. Aí aqui ele vem com a resposta, por quê? Esse porquê aqui é junto porque ele está respondendo uma pergunta, porque protegem seus ninhos. Então ele está respondendo a pergunta, então usei o ponto final, tá bom? Então, para a pergunta eu uso o porquê separado. E quando eu for responder, eu uso o porquê junto, tá bom? E o pontinho de interrogação, faço pergunta. O pontinho final, eu finalizo respondendo uma pergunta, negando, né? Encerrando uma frase. Que não seja interrogativa, tá bom? Que seja uma frase declarativa, tá bom? Se tiver alguma dúvida nessa explicação aqui, pode chamar a tia, tá bom? Um beijo e até mais.